Olá, gente, estamos de volta com o nosso podcast, né? O MW7Cast, mais uma vez aqui em nossos estúdios, e um prazer grande estar falando com todos vocês, de todo o Brasil, de todo o mundo, e que Deus possa abençoar a cada um de vocês nesse dia. Nós estamos aqui recebendo em nossos estúdios hoje para conversar com a gente conversar bastante sobre vários assuntos, né? Interessantes, polêmicos, assuntos, né, do nosso interesse, do interesse de vocês também. E recebendo aqui nosso amigo pastor, comunicador, né, empresário, o Ezequiel Barbosa. Tudo bem, Ezequiel? Tudo Paz? bem, Momério Hilton, paz. Muito bom estar aqui com você, estou muito feliz. Que maravilha, Ezequiel. É um prazer grande estar recebendo você aqui, né? Amém. No nosso podcast. É o terceiro podcast que a gente está realizando. Graças a Deus, está indo muito bem. E Ezequiel, para quem não te conhece, né? Eu sei que você é muito conhecido, mas tem muita gente também que não te conhece. Certeza. Vamos começar então, falando sobre quem é o Ezequiel Barbosa, de onde que ele veio e para onde que ele vai. Eu sou Ezequiel Barbosa, por misericórdia do Senhor, eu sou paranaense, né? Sou do Paraná, por isso que eu sou paranaense. Sou paranaense. E eu vim do Paraná, mas me criei em São Paulo. A minha vida toda foi em São Paulo. Então eu me considero paulista. Uhum. E sou esse pastor Ezequiel, o Ezequiel Barbosa. Uhum. Primeiro o nome, depois o título, né? As pessoas têm uma mania de... Não, eu sou o Ezequiel, a pessoa, o ser, né? A pessoa. E antes de ser Ezequiel Barbosa, pastor, qual é a sua profissão? Eu sou gráfico. Trabalhei na gráfica Souza Reis, em Bauru. Que legal. E outros trabalhos também eu fiz, mas... E assim vai. Que bacana, porque às vezes a pessoa só conhece como pastor ou como missionário, mas não sabe a atividade. Com certeza, secular, né? Sim. É como como que fala, o R.R. Soares também. Exatamente. Ele é marceneiro, né? E ninguém sabia que era. Ninguém sabia. Como diz, as pessoas não sabem o antes, né? Mas eu já fui... Pode falar já? Pode. Eu já fui, eu fui sorveteiro, trabalhei muito na roça. Todo mundo tem uma história que gosta de roça, né? Sim. Trabalhei muito na roça, fui sorveteiro, vendedor de cachorro-quente, trabalhei em marcenaria. E o meu último trabalho registrado foi na gráfica Souza Reis, em Bauru. Eu era um adolescente, magrinho, novo. E com quantos anos você teve o chamado para o ministério? Eu já nasci com o chamado. Porque desde criança eu fui entregue para Deus, desde quando nasci. Sim. Mas com 10 anos de idade, eu já comecei a ministrar a palavra. Eu comecei cantando. Eu era criança, pode falar tudinho, né? Sim. Depois você editando. Fica eu era criança e aí todo mundo achava bonito. Eu era magrinho, eu era feio, que só Jesus. Aí todo mundo achava, e aí eu cantava no finalzinho, eu nasci no finalzinho dos anos 60 para os anos 70. Tá novinho, né? Pelo amor de Deus, só Jesus. E aí eu cantava que na época ali o auge era Mara da Lila, Sara Araújo, Zilanda Valentim, que eu vou visitar ela daqui ou amanhã, vou estar visitando ela. E ali eu cantava e todo mundo achava bonito. Mas eu não sentia, eu sentia na palavra. Aí com 10 anos eu comecei a desenvolver assim. Aí com 12 anos eu preguei meu primeiro sermão direitinho. Foi as 5 virgens e 5 prudentes. Já me identificando, né? Que eu, nessa idade ainda continuo ainda prudente. E virgem também, graças a Deus. E aí, servindo a Deus, e o Senhor foi confirmando o meu ministério. Porque você sabe que não é só Deus que confirma o ministério, os homens também. Sim, sim. A Bíblia diz que o obreiro tem que ser aprovado diante de Deus e diante dos homens. E se ele for reprovado diante de Deus, também reprovado diante dos homens. E os homens foram aprovando meu ministério. E por misericórdia de Deus, como diz, eu não cheguei, estou ainda caminhando, prosseguindo para o alvo e procurando alcançar uma carreira. Glória a Deus. E naquela época ali, você se inspirava em quem? Quem você admirava como pregador, como pastor? Olha, eu costumo dizer que todos nós somos uma árvore. Até alguém, nós sempre nos abrigamos à sombra de alguém. Ninguém chega sem ser alguém antes de alguém ser alguém na nossa vida. É muito complexo isso. E na minha época foram os meus pastores, que naquela época a gente tinha aquele temor, né? Como até hoje, mas a gente é mais temor do que hoje. Mas a gente tinha aquele temor. Os meus pastores, aqueles homens sérios, aqueles escudinhos de doutrina, que tinha até um hino, pode falar,
de José Barbosa Lira, que dizia: o culto de doutrina eu vou. A gente ia alegre pro culto de doutrina. Mas como pregador conhecido, o homem que me inspirou, eu imitava, falava, até a língua estranha dele eu falava, era o Napoleão Falcão. Eu inspirava, eu via Napoleão Falcão, Gilvan Rodrigues. O pastor Gesiel Gomes não muito assim, mas Napoleão e Gilvan. E o Gilmar Santos? O Gilmar Santos, quando ele chegou, por misericórdia de Deus, eu já tinha, já era eu já. E o Gesiel? O Gesiel também, Gesiel, o Napoleão e o Gilmar, o assembleanos. Mas teve pastores também, Batista, a Vanilce Milhome, aquela pastora presbiteira Batista, aquela mulher me ajudou muito na minha adolescência. Valnice Milhome. Valnice Milhome, aquela mulher, meu Deus, os livros dela, a visão dela ajudou muito a minha fé, que eu era muito sofrido, né? Até hoje, mas era mais aí. Mas os homens que me inspiraram eram Napoleão Falcão, Napoleão e Gilvan. Eu imitava o Napoleão, eu fazia a voz, eu pregava os sermões dele, até que o dia Deus falou: a partir de hoje você não é mais, você não vai viver mais a sombra, ninguém vai ver mais o Napoleão em você, agora vamos ver você. Aí eu tive um sonho, o Senhor me mostrou em visão, e Deus falava: a partir de hoje eu vou te dar o seu terno. E eu imitava o Napoleão, pregava as mensagens, e as mensagens ele tudo tinha de coras antigas. E onde ele ia, eu ia. Eu ficava assim, tenho foto. Esse dia mesmo eu postei uma foto, eu bem novinho, do lado dele. Ele assim do meu lado, até brincando comigo. E eu, aquele homem, meu Deus, eu ficava assim. Ele foi tudo que me ajudou na caminhada. Para ser um pregador foi Napoleão Falcão. Pastor Napoleão Falcão. E o pastor Gilvan Rodrigues. E qual é o ministério, a igreja que você congrega hoje? Eu sou da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na cidade de Mogi Guaçu. Meu pastor presidente é o pastor Êxodo Simeão e minha pastora é a pastora Karina Simeão. São meus líderes, são meus mentores, são meus orientadores, são meus pastores, né? Mas quem me levou ao ministério, eu quero até prestar aqui uma homenagem a ele, é o pastor Antônio Munhoz, pastor presidente da Assembleia de Deus, né? Americana. Eu conheci o pastor Munhoz me levou ao ministério, eu tinha 21 anos. E eu fui separado com 21. E com 26 eu fui consagrado, ordenado no Belém Velho, lá na Conselheiro Contegipe, dia 5 de março de 1985. Fui chamado pelo nome pastor José Bezerra da Costa. Quem chamou eu pelo nome? Glória a Deus. E você, Ezequiel? É casado, solteiro, tem filhos? Como que é da situação? Olha, a minha vida solteira, a minha vida é um mistério. Sim. As pessoas sempre indagam, por quê? Mas ninguém vai entender os mistérios na vida da gente. Toda entrevista que eu faço há muitos anos, sempre vem essas questões, que é o hábito, o costume, né? É que geralmente o pessoal quer saber. Né? Eu nunca casei. E é impressionante que todas as promessas que Deus fazia na minha vida, Deus cumpriu e tem cumprido. Mas Deus nunca falou de esposa. Olha, o mais difícil, Mary, Deus me deu foi o ministério. Porque solteiro. Naquela época a igreja era rígida. Naquela época, meu Jesus, eu fui ordenado solteiro. Eu costumo dizer que eu não precisei de uma mulher para mostrar que sou homem. Eu precisei de um caráter. Porque tem muita gente que casa para mostrar que é homem. Aí depois complica. Aí a cobra fuma, o negócio estreita. Não, eu sou o que eu sou. E Deus me deu um ministério solteiro. Paulo era solteiro, Timóteo era solteiro, a maioria dos homens da Bíblia era solteiro. Mas aí eles falaram lá pra gente. É mais fácil do que a vida de casado para ser obreiro? Não, a visão mais é para casado. Porque Paulo disse, né, que seja marido de uma só mulher, fiel e tal. É uma coisa engraçada, que Paulo não era casado. É que é muito polêmico. Alguém... exemplo, Paulo não era casado e dava conselho para os casados. Ele dava conselho para os casados. Como era isso? Diácono. Por exemplo, Timóteo não era casado. A maioria do povo que andava com Paulo não era casado. Eu acho que ele sonhava assim, como se fosse casado. Porque alguns teólogos dizem que para ser membro do Sinédrio tinha que ser casado. Sim. Alguns teólogos, mas não é afirmativo. A gente crente vive muito de dedução. Mas o certo é que Paulo nunca teve esposa. Porque ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 7, bom seria que fôssemos como eu, que não tivesse mulher, mas para que vocês não pequem e não tenham a graça que eu tenho, eu aconselho que case. É meio polêmico, mas aí Deus foi me dando. Tudo Deus me deu sem precisar eu ter esposa. Deus me deu o ministério, Deus me deu a chamada.
Deus me deu um caráter, eu foco muito no caráter, porque tem muita gente que é casado, mas não tem caráter. Tem muitos homens que são casados, mas não tem caráter. Aí, né? Não, Deus me deu um caráter. Isso eu falo, já dei entrevista para a Record, para Globo, pode falar os nomes? Pode falar. Já dei entrevista para SBT, é que agora, na época não tinha, né? Tem lá as câmeras, deve ter guardado. Eu só tenho as fotos da Bandeirantes. Certo. Há 20 anos atrás eu dei entrevista para Bandeirantes. Eu tenho as fotos só. Mas eu sempre falei, o caráter, eu foco muito no caráter. Paulo fala que o obreiro seja sincero, que não seja neófito, que tenha um bom testemunho diante dos homens, diante de Deus. E ali ele dá aqueles conselhos aos obreiros lá, que seja marido de uma só mulher, tal. E depois ele foi para o céu e deixou Outra aqui. coisa, você dirige alguma igreja ou você é um pastor itinerante? Eu sou um pastor itinerante. Eu já dirigi, com 13 anos de idade, eu dirigi uma igreja em Agudos. Certo. A Assembleia de Deus, Ministério de Lençóis Paulistas. Já o pastor faleceu, a igreja faleceu junto, né? Que na morte, ali naquela época, não tinha esse poder dominante das famílias, que hoje virou mais patrocínio de família do que de Deus. Ah, meu pai. E aí, o que acontece? Aí o pastor morreu, a igreja morreu. Com 13 anos, eu dirigi uma igreja em Agudos. Eu dirigi 3 meses, 13 anos de idade. E depois, ordenado, eu fui com o pastor da Assembleia de Deus em Nova York, tem muitos vídeos aí na internet. Eu fui com o pastor da Assembleia de Deus em Nova York, pastor Renato e irmã Solange. E depois fui com o pastor na Espanha, ajudei o pastor Sérgio Sandoval na Espanha. E dirigi a igreja, e sempre pastoreando, pregando, tudo. Eu sou um ministro completo. Amém. Sou um ministro completo. E Ezequiel, você é pastor, né? Sou Você pastor, sou ministro. tem as experiências de vida, você sabe que do começo até agora mudou muita coisa no ministério, na igreja. A Bíblia mesmo não muda em nada, a palavra de Deus é imutável, não muda. Mas o que mudou para você, assim, o que veio de novo, de inovação, e qual foi essa mudança que você sentiu? Olha, eu costumo dizer, Mary, que eu acho o tempo assim melhor, que eu tive assim mais inspiração, mais de adolescente e jovem. Até agora eu já tô caindo já para a eternidade, né? Já tô com a sexta-feira eu faço 55 anos. Tá jovem. Mas a igreja, assim, ela é uma igreja de renovação. Deus é Deus de renovação. Por exemplo, há cantores que pararam no tempo, há pregadores que pararam no tempo. Não. A Bíblia diz que Deus é Deus, ele é imutável, mas ao mesmo tempo ele é Deus de renovação. Ele é Deus do novo. Ele é Deus do velho, mas ele é Deus do novo. Ele é Deus do ontem, mas ele é o Deus de hoje. E a igreja mudou para melhor muitas coisas, mas nós estamos vivendo assim, pelas experiências que eu já tive, estamos vendo dias assim, muito difíceis, mas glória a Deus por essa geração. A internet tem trazido, tem sido assim, ela é uma bênção que estamos usando ela aqui, mas também tem sido um lado muito positivo. As pregações mudaram muito. Isso que eu ia perguntar para você, o que mudou? Você mudou o estilo de pregar, você mudou o estilo de falar? Não. Porque a nova geração hoje é outra cabeça. Isso, o que acontece? Eu procuro sempre renovar. Eu sempre me apego em Paulo. O apóstolo Paulo diz assim, ó, lá em Filipenses capítulo 3, não que eu haja alcançado. Sim. Ele não tinha alcançado. Ó, o cara que foi feito aos pés de Gamaliel, era doutor da lei, tremendo, mas ele não que eu haja alcançado. Mas uma coisa faço. Eu estou procurando aperfeiçoar cada dia. Então o que eu faço? Contenho as experiências minhas, continuo mesmo, Ezequiel Barbosa, mas sempre procurando coisas novas. Sempre procurando ler, procurando estudar, procurando atualizar. Porque eu costumo dizer que você pode atualizar, você não pode mundanizar. Sim. A Assembleia de Deus, o Brasil mudou, a Assembleia de Deus não mudou. Se você observar, ela continua na mesma marcha. Tanto o Ministério do Belém, a missão, né? Belém, missão, como Madureira. Eles não mudaram. Eles continuam na mesma marcha. Deus trouxe visões novas. A igreja do pastor Ciscanu de Lima,
que foi o penúltimo presidente do Belém, foi uma coisa. Aí veio a geração pastor Zé Wellington Bezerra da Costa. Sim. A geração de Moisés foi uma coisa, veio a geração de Josué, foi outra coisa. Então Deus trabalha com as gerações, mas porém Deus não muda os princípios dos antigos, mas Deus levanta as coisas novas, vai juntando com as coisas novas e as antigas, e ele diz, não desprezeis as antigas e também as novas. E aí você fica, vai inovando, renovando, aplicando e vai vencendo, mas procurando também não se perder no tempo, porque, por exemplo, muita gente se espelhou em mim, eu tenho a minha forma de pregar, eu tenho meu jeito de pregar. Hoje, essa geração de pregadores, louva a Deus para ver esses pregadores novos. Posso falar? Garoto, eu com 13 anos, eu dei uma saudação numa igreja, lá no Paraná, o pastor presidente levantou, já morreu já, graças a Deus. Ele levantou e me repreendeu. Ele falou assim, esse menino é, com 13 anos, esse menino é fogo de palha. Eu dou pouco tempo para ver esse menino desfiado. Graças a Deus que eu fui no velório dele. Ele morreu, já está na glória, foi pastor presidente de várias cidades do estado do Paraná. E ele me repreendeu, porque naquela época, essa geração desses meninos que parece influência, parece jogador de futebol, Coach. Hoje, coach, que vem com essa calcinha, essa calça apertadinha, sem meia, aqui em cima parecendo cantor de... A canela aparecendo. A canela parecendo o cantor, o sertanejo universitário, Henrique Juliano, Zé Neto Cristiano, é renovação, né, gente? Mas eu também posso falar de Milionário José Rico, tá, não é brincadeira. Aí, o que acontece? Eu louvo a Deus por eles, mas muitos desses meninos, antigamente não se levantava. E glória a Deus que eu mudei muito essa geração. Quando eu vejo esses irmãos pregando, esses meninos novos pregando, de boné, de todo maluco, eu dou glória a Deus, porque eu inspirei muita gente. Deu vestir de todo jeito, chegava nas igrejas de todo jeito, pintava o cabelo. Isso aqui é oração de crente, ó, caiu. Pintava o cabelo, que tinha uma pessoa que eu imitava essa pessoa também, né? Então, conforme a pessoa pintava na capa, eu pintava também. Então, mas aí eu causei muita polêmica na minha época. Chegava com várias cores. Tem grandes pregadores hoje, que tem até pastor que é deputado do Estado Federal, que antigamente até me criticou. E aí depois, hoje, faz tudo. Inclusive, há poucos dias, uma deputada perguntou onde você fez a sobrancelha. Tá mais linda que a minha. Não precisa nem falar o nome. Ela chama na raia, como diz a Rosa. Mas é assim, e aí é glória a Deus por isso. Você vê que benção que hoje, quantos pregadores maravilhosos Deus ser levantado. Quantos jovens maravilhosos, quantos meninos novos pregando. Meu Deus, eu fico feliz, porque mas só que eu paguei um preço para eles virem. Que esses meninos, eu enfrentei essa ditadura assembleana. Imagina, eu chegava com 16, 17 anos, magrinho. Tem um monte de foto antiga. Nos congressos, menino magrinho, chegava assim... Meu Deus, e o pessoal já olhava eu com esse jeito meio assim. Porque essa geração nova já pegou tudo pronto, né? Já pegou tudo pronto. Hoje em dia os pastores põem esses moços tudo para pregar. Não cavou o poço. Não, imagina. Eu fui provado de doer. Pra você ter ideia, eu já cheguei, posso falar? Para mim ser ordenado a ministro, eu fui provado em tudo. O pastor me repreendia. Um dia o pastor me chamou de lixo, numa reunião de obreiro. Eu, era um garoto assim como eu, entendeu? E aí um garoto novo, e Deus falava, vai para frente. Se passares como obreiro, ganharás lá na frente. A Bíblia diz que se você for aprovado, adquirirá para si uma boa posição. E ali a gente foi sendo aprovado. Então hoje esses jovens chegam, e pior que muitos deles não respeitam a história da gente. Muitos deles não respeitam. Tem uns garotos aí que eles acham que não, tem que respeitar, gente. Não, mas se a pessoa for inteligente, né? Ele estuda e vê a história das pessoas, onde que veio, né? Mas nós estamos vendo uma geração que não respeita, tanto de feminino, tanto de homem como mulher. Tem umas varoas aí que acham que... Ezequiel, o pastor em si, né? O obreiro, o ministro do evangelho, ele é um homem comum, como todo mundo, na verdade, porque às vezes a igreja olha ele como sendo um santo que não erra, um santo que, né, aquele cara que não pode
pisar fora de jeito nenhum. Mas eu vejo que os pastores têm um pouco de dificuldade nisso, de dialogar, né, sobre os seus problemas, sobre o que ele está passando. Até mesmo com a família é muito difícil isso. Eu vejo muito pastor problemático, muito pastor depressivo. Ele não mostra às vezes para a igreja ou na pregação, mas quando ele está sozinho, você vê que a pessoa está depressiva, cheia de problemas e ele não tem com quem conversar. O que você acha disso, dessa situação? Pela experiência que eu tenho de vida, eu vivi muito pela casa dos outros, né? Morei muitos anos pela casa dos irmãos. Muitos pastores que eu conheço choram muito ao fechar da porta. Na verdade, todos os homens de Deus, eles foram, na Bíblia lá atrás, foram homens solitários, foram homens depressivos. É que não usava essas expressões, né? Sim. Mas foram homens, Elias, Davi, pelo amor de Deus. Davi disse assim, ó, todas as noites eu faço nadar a minha cama na lágrima. Você imagina naquela época, Davi fazia nadar a cama na lágrima, hoje eu já estou fazendo nadar no mar, né? Porque é muita luta. Então todos os homens da Bíblia, Elias, Moisés, Jeremias. Hoje, quando eu posto as coisas, o pessoal me reprova, eu queria ver, era esses homens de Deus postando na época. Jeremias disse assim, ó, maldito foi o dia que a mãe disse, nasceu um homem. E maldito foi o dia que anunciaram que saiu um homem do ventre da mãe. Por que que a minha mãe não me abortaste no seu ventre? Mas imagina Jeremias postando isso hoje, gente. Elias fugindo de Jezabel. O Moisés risca o meu nome do livro da vida. O próprio Abraão, todos esses grandes homens de Deus, todos esses homens. Porque, na verdade, claro, a família é uma bênção, a esposa é uma bênção. Mas eu conheço muita gente que fala pra mim, né? Que eles não têm coragem de falar igual eu sou meio aberto. No particular, muito antes eu poderia ter ficado como você. Mas eu não tinha essa graça de suportar, entendeu? O mistério ali do replácio, do remanto, do idioma, como diz aqui menino. Entendeu aí, tá vendo? Uma inspiração que eu tô falando agora, esse moço. E ali, mas eles, a maioria são. Eles chegam na igreja, eles querem mostrar aquela firmeza, mas lá no fundo, Paulo disse, ó homem miserável que sou, quem me dera me livrar do corpo desta morte. Paulo falava os defeitos dele. Os homens da Bíblia falavam, esses homens antigos, aquela geração. Muitas das vezes as esposas sofreram muito, né? Hoje essas irmãs novas estão pegando uma benção. Os filhos, né, de pastores sofreram muito. Filhas de pastores sofreram muito. E hoje essas irmãs são chamadas de pastores na Assembleia de Deus. Glória a Jesus. Tá vendo? Uma coisa nova. Minha pastora Karina é uma mulher atualizada, uma mulher bonita, ela parece uma modelo. Pensa numa mulher abençoada, uma mulher atualizada, as irmãs da minha igreja, glória a Deus por isso. Mas sofreram muito, ainda por essas quebradas fora, ainda sofre. Mas hoje com a internet as irmãzinhas estão mais espertas. E outra coisa, Ezequiel, você sabe que uns anos atrás aí houve um alto índice de suicídio de pastores, você viu isso, né? Inclusive uma vez eu fiz uma matéria contigo lá em Cuiabá, Isso que eu ia falar. E a gente falou sobre isso. E você acha que o que acontece para chegar a esse ponto? Um pastor tirar sua própria vida, sendo que ele tem vários membros para cuidar, ele tem família, né? Será que o que ele pensa na hora assim, né? Aquela live lá deu muita visualização, só que hackearam eu. Antes já me hackearam. Eu perdi aquela live, era maravilhosa. E no dia que aconteceu o primeiro suicídio, que explodiu lá no Rio de Janeiro, né, que vamos falar aqui, nós estávamos juntos. Sim. Aconteceu de manhã e à tarde nós gravamos aquela live lá, lembra? Sim, lembro. Eu passei por esse período, tenho passado, mas eu passei mais. Eu tive uma depressão muito profunda, eu praticamente fui quase no fundo do poço. Você acompanhou, você não me deixou, você me chegava. Tô falando de você, Sim. O Médio Hilton, maestro. Irmãos, pensa numa pessoa que ama a gente sem a gente poder fazer, não tem nada, eu não tenho nada para oferecer para ele. Principalmente agora, isso aqui é pra gente famosa. Ele me procurou, ele foi atrás de mim. Tem uma cantora secular que fez uma coisa muito linda. Certo.
quando o Claudinho Bochecha, quando o Claudinho, Sim. o Bochecha foi no fundo do poço. Sim. Essa cantora, não vou falar o nome dela, né, porque esses irmãos, ela veio lá da Bahia, pegou ele, levou ele para cantar com ela no Maracanãzinho. Sim. Ela desceu lá na favela e foi buscar ele. Sim. Então isso é muito bonito, porque ninguém que está perto de uma pessoa que perde. Sim. Ninguém. Imagina, poxa, você poderia estar aqui com gente que está na mídia, bombando, como fala hoje. Cara, você deixou um tempo para mim, para estar comigo. Eu passei por isso. Eu tive muito mal, velho. Tive muito mal. Eu vou falar, porque pode ajudar alguém. Tive a beira do suicídio. Uma vez eu tomei 2 caixas de calmante, fiquei 1 mês andando, meio cambaleando assim. E ali na casa que eu morava, a irmã, ela não teve a noção de perceber. Mas eu vomitei muito lá no quarto. O pessoal que eles não perceberam aquilo. E eu só não tirei a minha vida porque realmente o Senhor tem guardado. Mas nessa onda aí eu quase fui. E Deus tem me dado graça, mas não tem sido fácil. Então o que leva é as incompreensões. Você não pode sorrir, né? Hoje em dia com a internet você não pode botar um copo na mesa que você está bebendo. Só o copo já está bebendo. Você não pode botar o pé na areia que você está na praia. Você não pode, né? Você não pode fazer nada que o povo está ali. E se você sair dessas redes sociais de tudo, você vai que acabou mesmo. Vai pro anonimato. Vai mesmo, acabou de vez. Como diz o ex-presidente, acabou, povo, acabou, povo. Entendeu? Entendeu? Mas não é fácil, porque você entende todos, mas nem todos te entendem. Só quem entende a gente, só os amigos. Você, outras pessoas, né, que a gente conhece, que entende, mas as pessoas não entendem. Eu sei o que é o julgamento, eu sei o que é o tribunal. Eu vivo nesse julgamento, desse tribunal, de olhares, de apontação, de tudo. Nos piores momentos da minha depressão, muita gente me abandonou. Mas os verdadeiros amigos, verdadeiros irmãos, eu sou muito grato a essas pessoas. E quanto, mudando um pouquinho de assunto, e quanto ao evangelismo, por exemplo? Hoje está mais difícil evangelizar ou está mais fácil que antigamente? Como que você vê essa situação? Hoje está mais fácil e mais difícil. Antigamente era mais difícil e não era muito fácil. Hoje, por causa da visualização, está trazendo muito escândalo ao Evangelho de Cristo. Essa mídia, essas páginas, né? Que eu já fui vítima, você sabe, que eu já fui vítima dessas páginas. Essas páginas tipo Fuxico. Essas coisas. E isso daí tem trazido muito escândalo ao Evangelho de Cristo. Você vê essas páginas. Esses dias eu fui, um vídeo meu vire lá. Como é que fala, menino? Viralizou um vídeo meu. Você não viu? Eu não Saiu em tudo que foi página, por causa de uma pregação minha. E eu vou repetir aqui, posso? Pode. O meu pai falava assim: esse menino foi criado na mão do oleiro, por isso que ele é mole. Aí no dia da pregação eu fiz assim: eu sou sensível, eu sou um barro feito na mão do oleiro, por isso que eu sou sensível. Aí aquilo pegou fogo. Ixi, tem visualização de 700 mil nas páginas. Eu fui parar em muitas páginas, não vou dar ibope para eles não. Mas eu fui parar em muitas páginas. E o julgamento ali, os comentários. É por quê? Porque eu usei essa expressão. E eu sou muito brincalhão. E aí eu até fiz assim uma dancinha assim. E aí pegaram aquele... Eu vou mostrar. É que eu não gosto de ficar vendo por causa dos comentários. Sim. Mas tem página que tem 300 mil visualizações. Fiquei famosinho, tá, filho? Outra coisa, atualmente, qual é o pregador ou o pastor que você... Não é que você é fã, que você gosta e admira? Ai, posso falar? Pode. Posso falar mesmo? Pode falar. Nenhum dessa geração. Dessa atual geração. Infelizmente, eu ainda continuo com os velhos. Os novos, tiro o chapéu assim, tem muitos. Um que eu vou falar aqui, Pastor Carvalho Júnior. Certo. Eu sou fã do Pastor Carvalho Júnior. Pra mim, onde que eu posso viver, eu vejo. Esses dias eu ia viajar para ir ver ele pregar. Mas o pastor não pôde me ajudar e falou: em outra vez você vem. Pastor Carvalho Júnior, eu sou muito fã dele. Pastor Carvalho Júnior, que ele já não está tão mais dessa geração, mas é o Pastor Carvalho Júnior. Mas essa atualidade,
Nenhum, assim, não me causa mais espanto, mais impacto, não. Nenhum. Nenhum. Tem uns que eu tenho até dó, que quer demonstrar muita força. Você tem que pregar contra o pecado, você tem que pregar contra o erro, você tem que pregar contra a imoralidade, você tem que pregar contra tudo que a Bíblia diz, mas mostrando que você também é. A gente é falho. Eu vejo pregadores hoje que os caras querem mostrar que eles não têm pecado. E dessa linha tem uma pregadora aí, que eu não vou falar o nome, a mulher prega de um jeito que parece que... Acho que até Eva deve fazer assim, eu fui a primeira mulher, ela tá ganhando de mim. Não, nós somos tudo frágil. E os caras pegam o microfone, malha a igreja de Deus, malha o povo de Deus, malha os crentes que há muitos anos, antes deles nascerem, já pagavam o preço para aqueles pastores de cabeça branca, aqueles homens de Deus. Aí os caras chegam hoje novinho, se achando dando de dedo. Tem que respeitar, gente. Nós somos falhos. Mas eu acho que vai dar uma polêmica assim, mas eu vou falar. Esta geração, nenhum deles me inspira. Nem profeta, nem pregador. Não, eu ainda fico ainda com um pouco do jeito dos velhos. Alguns novos, assim. Eu acho que os linguajares mudaram muito. Por exemplo, essa geração de hoje fala, a Bíblia vai dizer, né? A Bíblia vai dizer. Eu já não uso esses termos. A Bíblia diz, a Bíblia não vai dizer. A Bíblia diz, ela vai dizendo. Mas eu posso, dessa geração, eu estou tentando buscar aqui na mente. E esses novos agora, essa nova geração, quanto às revelações, por exemplo, os dons, né? Tem pastores que te chama pelo nome, pelo CPF, pelo RG, e já houve muita confusão por causa disso, né? Meu Deus, estou aqui tremendo. E a sua opinião sobre isso? Olha, eu já fui procurado, ligaram para mim. Um dia um irmão ligou para mim e falou assim, posso falar? Pode. O pastor ligou para mim e falou assim, pastor, vamos ter uma conferência aqui, queremos trazer o senhor. O senhor revela pelo nome, o senhor revela CPF. Falei, irmão, não trabalho na Polícia Federal e não trabalho na Receita. Porque quem revela CPF é a Polícia Federal, o Serasa, né? Nossa, como que Deus me usasse. Mas eu respeito, tem muitos homens de Deus que realmente são profetas, isso aí eu já respeito. Tem muitos homens de Deus que eu tiro o chapéu, tem muitas mulheres de Deus, tem muitos profetas do Senhor, tem muitos profetas de Deus que realmente o Senhor usa na terra, mas também tem os que vêm no meio. A Bíblia diz que Jeroboão tinha um cajado que não era o verdadeiro, entendeu? Então tem os que, mas tem muitos homens de Deus, mas eu ainda sou mais a revelação, tem muitos profetas ainda do Senhor, mas eu acho que para que Deus vai revelar o CPF se tem um canceroso no culto? Eu prefiro que Jesus cure o canceroso que revela CPF. Que propósito? Eu não quero que Deus revele meu CPF, que eu estou devendo pro Serasa. Eu estou devendo para as Casas Bahia, estou devendo, entendeu, gente? Se Deus revelar meu CPF, eu estou... Por exemplo, você, além de pastor, você disse que canta, foi cantor ou é cantor, não sei. Qual cantor que você gosta atualmente, assim, dessa nova geração, e qual cantora ou cantor que você também admira do passado? Do passado, quase todos os cantores, dos passados, quase todos. Pode falar nome? Vitorino Silva, Vitorino até hoje, que ela está com 83 anos. Sabe quem é? És o orvalho que nutre uma rosa. Não chores mais. Não chores mais. O Vitorino, Álvaro Tito, Oséias de Paulo. Esse dia eu fui ver Oséias de Paulo. Estive com Oséias de Paulo em Washington, lá nos Estados Unidos. Tem fotos com ele. Oséias de Paula. Zilanda Valentim, que eu vou até visitar, que ela sofreu uma enfermidade, está muito doente. Eu vou visitar. Zilanda foi uma grande inspiração na minha vida. E dentre essas, posso falar o nome? Pode falar. A Shirley Carvalhais. Enquanto Napoleão Falcão me inspirava na pregação, a Shirley me inspirava nos louvores. Os hinos dela me ajudou a vencer. Aquela mulher, meu Deus, quando eu olhava as capas do disco dela e olhava para a igreja, a história dela, eu me levantava. Os hinos daquela mulher, a fé dela, a garra dela, a Shirley Carvalhais, ela veio na frente do seu tempo. Eu conheço a Shirley desde novo. A Shirley chegava nas igrejas toda doidona, malucona. Quando aquela mulher abria a boca, o céu vinha. Eu falava assim, eu quero essa inspiração.
E ela foi uma grande pessoa que me ajudou na minha adolescência, na minha fé. Ela é uma grande inspiradora até hoje. Aproveita e manda um alô, um abraço para Quero mandar um abraço para você, Chile Carvalhais. Sempre sei que eu te amo muito. Posso falar aqui, pastor? Pode falar, pode Na falar. nossa amizade houve um rompimento. Isso é bíblico, né? Abraão separou de Ló. O próprio Jesus, sabe quantas vezes Jesus viu João? Uma vez. Jesus só viu João no dia que foi batizado. Nunca mais. Nunca mais se viram. Barnabé separou de Paulo. E tantos outros problemas, né? Na Bíblia, quantas coisas. E a amizade é igual um casamento. Se não cultivar, não guardar, vá abaixo. Mas ela é uma grande inspiração de Deus. Até hoje eu fico olhando a fé dela, na idade dela, aquela mulher, ela é uma grande inspiração. A história dela, glória a Deus que essa geração tem levado. Eu me inspiro muito. Hoje, não assim muito mais, no sentido de, mas ela ainda continua, mas me ajudou muito. Muito, 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 muito. Mas as cantoras antigas, os cantores antigos me ajudaram mais. Mas hoje tem muita gente maravilhosa. Gabriela Rocha, Aline Barros. Essa é a geração nova. Essas cantoras novas, esses cantores novos. Glória a Deus, esses conjuntos novos. Essas, tudo é de Deus. A gente tem muita coisa para falar, mas infelizmente o tempo nos convida a parar. Mas Cassiane. vamos preparar, né, um outro tempo para a gente conversar mais, né? Mas eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso Meu podcast. Deus, eu que quero agradecer, E rapaz. as portas estão sempre abertas para Muito você obrigado. aqui, Ezequiel. Que Deus Muito te abençoe, né, muitíssimamente. Eu E que outra coisa, agradeço. fique à vontade para voltar de novo, tá bom? E as suas considerações finais, uma palavra para o povo. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Amém. Como eu disse, eu vou repetir, né? Você acreditou numa pessoa que já... Um amigo meu falou assim... Um amigo meu foi dizer que você já foi uma estrela, hoje você é uma vela. Olha que miserável. Ele é lá do Paraná, esse miserável. Ele falou, você já foi uma estrela, hoje você é uma vela. Mas obrigado por você, meus pastores acreditarem ainda em mim. Muitas igrejas acreditam em mim. Muita gente acredita em mim. Muita gente vai me ver pregar. Muita gente, aonde eu vou, querem me ver. Muita gente, pode falar? Assembleia de Deus, quadrangular, todas as igrejas de Deus. Eu não tenho, todas as igrejas que me chamam eu vou. E a Deus, ao Senhor Jesus, né? Pela vida, porque eu estou fazendo aniversário. Fala parabéns aí, gente. Entendeu? E eu sou assim feliz. E dizer a você, meu irmão, continue acreditando. Com Deus tudo é possível. Com Deus você vence depressão, com Deus você vence calúnia, com Deus você vence luta, com Deus você vence linguarudo, com Deus você vence todas as coisas, pois a Bíblia diz, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, pelo aquele que nos amou, Cristo Jesus. E gratidão a Deus por você, por esse estúdio, e eu profetizo muita bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a sua família, seu filho. Cara, posso falar? Pode. Se você tivesse... Eu sei que você tem noção. Que você é bisneto, gente. Você tem sangue azul, garoto. Pelo amor de Deus. E é isso aí. Muita gratidão. E é todo mundo, amo todo mundo. E todo mundo é meu. E eu não sou de ninguém. Vamos pra frente. Ô, glória. É isso aí, gente. Estamos finalizando o nosso podcast e se inscreva aí no nosso canal, tá bom? MW7Cast, né? E você pode lá acessar, né? E vamos aí fazer contato e orando por esse programa e a gente orando por vocês, tá bom? Até Amém. o próximo Olha, podcast. Um grande esse daqui é o abraço. maestro Mary Wilton. Maestro de grandes estrelas, gente. Né? Mas grandes cantores, grandes estrelas. Deus abençoe. Eu tô me sentindo no de noite com Mary Wilton Gentili. Valeu, Deus grande abençoe. abraço.